Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Novo decreto prorroga a suspensão de aulas da rede estadual e particular até o final de abril. Governo do Maranhão monitora 8 mortes por suspeita do novo coronavírus. Empresas de transporte rodoviário discutem medidas emergenciais contra a pandemia. Caminhoneiros recebem kits de comidas e itens de higiene nas estradas federais em todo o país. E ainda prazo de filiação para candidaturas em 2020 termina amanhã, 4 de abril. O Jornal da Difusora já está no ar. Mais de 1.500 testes laboratoriais para a Covid-19 já foram realizados no Maranhão. Até agora, 88 casos estão confirmados, com a maior parte registrada na capital. Hoje pela manhã foi entregue aqui em São Luís o primeiro hospital exclusivo para casos do novo coronavírus. 80 leitos de unidade de terapia intensiva foram equipados para atender aos pacientes do novo coronavírus. O hospital é o primeiro a ser inaugurado, exclusivo para o tratamento dos pacientes graves. Esses pacientes vão receber o primeiro atendimento em alguma unidade de emergência, ou uma UPA ou um pronto-socorro, e após uma suspeita clínica, eles vão ser referenciados à nossa unidade. O hospital começou a funcionar hoje pela manhã e já recebeu pacientes. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a oferta de leitos vai depender da demanda. Para esse primeiro momento, pelo menos 10 leitos de UTI já estão disponíveis para o atendimento. Se a gente tiver uma curva muito crescente e um número muito alto de casos, a gente pode melhorar a ocupação desses espaços, seja aqui, seja em outras unidades, e até mesmo fazer estruturas que os outros estados têm feito, que a gente não queria fazer, porque ninguém conseguiu ter uma estrutura como essa aqui nesse tempo, que são hospitais de campanha. Durante a inauguração do hospital, o secretário de Saúde do Maranhão lembrou que o estado está abaixo do esperado na projeção de casos, mas que os números crescem com muita rapidez. A gente está trabalhando com 10 casos subnotificados. Então, em vez de 81, a rigor a gente poderia ter 810 pessoas com o vírus circulando no estado. Obviamente, é uma projeção, são modelos matemáticos, não são modelos de correção, a gente não tem como dizer, tem 810, não tem. É a projeção que a gente faz diante da subnotificação que acontece no mundo inteiro. O secretário também falou de como esse cenário pode mudar nas próximas semanas. A gente vê que a doença está adentrando a ilha. A doença ficava, nos primeiros dias, no litoral, na parte mais rica, era a Península, Ponta da Areia, Calhau, e hoje a gente já tem casos no interior da ilha. Então a gente vai ter Maiobão, vai ter João Paulo, vai ter Coroadinho, com casos confirmados já para a Covid-19. Durante o final de semana, o governo pretende inaugurar mais uma unidade voltada para o atendimento da Covid-19. 3 pavilhões do Hospital Genésio Rego, dedicados exclusivamente para os pacientes com corona, vão abrir as portas. Nesse caso, foram preparados leitos de UTI e internação clínica. E além de evitar a disseminação do novo coronavírus, o distanciamento social tem imposto aos maranhenses outro grande desafio: estabelecer uma nova rotina em tempos de pandemia. Por trabalhar na linha de frente com os contaminados, a enfermeira Nádia Sampaio está cumprindo o isolamento dentro de casa para proteger a família e redescobrir o prazer e a importância de uma alimentação mais saudável. Uma das coisas que eu tenho focado muito, que antigamente, antes da quarentena, não focava tanto, mas agora eu entendo o quanto isso é importante para manter a minha saúde em dias, principalmente fortalecer meu sistema imunológico. Tenho consumido bastante frutas como laranja, melão, goiaba, limão e abacaxi, que são frutas que também possuem vitamina C, além de outras frutas também que são muito importantes na nossa alimentação e que nos deixa assim cada vez mais forte para que a gente se previna desse vírus. O médico Luciano Danda, de Imperatriz, contraiu a doença em São Paulo, onde faz residência médica. Por medidas de segurança, a família inteira está de quarentena e, como apresenta sintomas leves, aproveita o período para fortalecer os laços familiares. Aqui está todo mundo bem, sintomático. Teve meu irmão, que assim que saiu meu resultado, estava apresentando febre, e como já estava alguns dias aqui, acabamos considerando a família contaminada, mas estamos fazendo o isolamento social, fazendo nossa parte, e dentro de casa aqueles microcuidados também com os materiais da minha mãe e das crianças.
Em breve eu vou estar repetindo o teste aí, para ver se já estou imunizado. E se Deus quiser, em breve nós aqui também vamos ser uma das primeiras famílias curadas. Independente de estar ou não com a Covid-19, os especialistas chamam a atenção para a importância do bem-estar mental, com prática de atividades que ajudem a relaxar e a controlar a ansiedade, que pode levar à compulsão alimentar e, com isso, acarretar problemas de saúde como obesidade, hipertensão e diabetes. A gente tem que controlar a glicemia, gente. A gente tem que controlar a inflamação no nosso corpo. E nesse tipo de situação, a comida de verdade, especialmente para os diabéticos, com alguma redução de carboidrato para controlar melhor essa glicemia, pode ser muito bem-vindo. O médico destaca que os recursos tecnológicos são grandes aliados durante o confinamento e que o segredo para ajudar a suportar o isolamento está em tirar o foco da doença. Sempre manter o contato virtual, que é muito importante hoje em dia, ligar para uma pessoa, fazer uma videoconferência, fazer atividades que naturalmente você não tem tempo para fazer no seu dia a dia. Ler livros com maior frequência, fazer cursos online, diversos cursos estão sendo disponíveis, inclusive gratuitamente na internet, filmes, seriados. Então, há muita coisa para a gente fazer nesse período ocioso. E daqui a pouco, caminhoneiros recebem kits com comida e itens de higiene nas estradas federais. E ainda, empresas de transporte rodoviário discutem medidas emergenciais contra a pandemia. Ônibus que fazem transporte interestadual de passageiros foram apreendidos na BR-010. Técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres identificaram várias irregularidades durante as abordagens. Nesta semana, foram 2 ônibus apreendidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em Imperatriz e na cidade de Estreito, onde este ônibus, que saiu de Presidente Dutra do Maranhão, tentava seguir viagem até Goiânia. O veículo ficou detido pela falta de 2 pneus de truque, lanterna quebrada, outras irregularidades, além de ter apenas um motorista para uma viagem longa. Na última quinta-feira, este outro ônibus foi alvo da abordagem. Este ônibus saiu do estado de São Paulo com destino a Santa Helena, no Maranhão. Estava passando por Imperatriz quando foi abordado pela fiscalização da ANTT no momento em que o motorista parou às margens da BR-010 para começar um desembarque. Além de não ter autorização para esse tipo de viagem, o ônibus transportava irregularmente 2 motocicletas. Outro agravante foi ter furado o bloqueio criado pelo decreto estadual que proíbe desde o dia 21 de março a entrada de ônibus, vans e micro-ônibus do transporte interestadual no território maranhense. Um dos passageiros precisou de atendimento médico depois de apresentar temperatura acima do normal. Esse trabalho da ANTT é constante. A gente tem uma equipe especializada para tratar e coibir esse tipo de transporte clandestino que leva, além do problema do coronavírus, a questão da segurança dos passageiros. Os veículos ficarão detidos pelo prazo mínimo de 72 horas e só poderão ser liberados após o pagamento de despesas pela ocupação do pátio e da garantia de que os passageiros chegaram aos seus destinos em ônibus regularizados. Pois é, e a pandemia provocada pelo novo coronavírus tem causado grandes impactos ao transporte rodoviário e de fretamento no Maranhão. Desde a suspensão do transporte interestadual rodoviário de passageiros, decretada pelo governo do estado dia 21 de março, para conter casos do novo coronavírus, as empresas de transporte têm amargado prejuízos com 90% da frota parada. No terminal rodoviário de São Luís, apenas as viagens intermunicipais estão permitidas, mas o fluxo de passageiros não garante a viabilidade das viagens. Alguns ônibus chegam ou saem com até 2 pessoas. A suspensão de 15 dias acaba neste sábado, dia 4 de abril. Mas o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário e Fretamento do Estado já vislumbra um cenário ainda mais caótico, caso a suspensão seja prorrogada pelo governador Flávio Dino. Em uma teleconferência com empresários do setor, o presidente do sindicato alinha com os associados as medidas emergenciais durante a pandemia do novo coronavírus no Maranhão. Com essa parada, os problemas aumentaram a nível de folha, de impostos, PVAs, né? E com isso nós vamos levar uma pauta para ser discutida ainda hoje com o Sindicato dos Motoristas e automaticamente com o governo estadual.
O Sindicato das Empresas afirma que está mantendo o diálogo com o Sindicato dos Motoristas e que, embora algumas empresas já tenham realizado demissões, o ideal é manter os profissionais vinculados. Para tentar manter os empregos e a saúde financeira, os empresários do setor vão solicitar ajuda ao governo do estado, pedindo a isenção do IPVA dos ônibus e desconto nos preços dos combustíveis. Com os carros parados, nós não estamos transitando. Então, nós vamos levar essa pauta para o governo para que ele abone esse IPVA das empresas, dos ônibus, porque, queira ou não, nós temos um compromisso muito sério e transportamos muitas gratuidades. O Baldo Silva garante que, mesmo conseguindo o apoio do governo, a recuperação do setor vai ser em marcha lenta. Mesmo que pare o decreto que os carros voltem a trabalhar, nós não vamos ter cliente imediato. Nós não vamos ter ninguém para ser transportado de imediato, porque continua o povo com medo de sair. Então não vai entrar no ônibus para qualquer lugar e qualquer hora. Olha só, cerca de 1.000 voluntários participaram de uma campanha que doa kits de comida e itens de higiene a caminhoneiros nas estradas federais. A ação também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. São os profissionais que transportam tudo aquilo que necessitamos e consumimos. Alimentos, combustíveis, medicamentos são fundamentais para a economia do país. Sabendo da importância dos caminhoneiros para o Brasil, é que o governo e entidades vêm se mobilizando para ajudar a categoria. A PRF, junto com esses parceiros, começou esse trabalho de distribuição de alimentos e também kit de higiene. Então tem desde de fruta, uma comida mais imediata, até um barbeador, papel higiênico e outras coisas mais. Algumas vezes distribuímos também cestas básicas em alguns pontos, inclusive aqui em São Luís. Nas ações, há um cuidado especial com a alimentação e higiene dos caminhoneiros. Houve a distribuição de comida e água e materiais de limpeza pessoal. Há atenção com a saúde dos profissionais neste momento que ficam boa parte do tempo nas estradas viajando, fazendo transporte de mercadorias. Em situação normal já encontram dificuldades para se alimentar e higienizar adequadamente. Em época de pandemia, o cenário é ainda mais preocupante. Por isso, da importância do auxílio a estes profissionais do volante. É muito importante, né? Porque a gente se sente meio esquecido aí nessa estrada aí, né? E aí um aconchegante desse é a mesma coisa de um abraço fraterno, né? É muito importante para nós, sim. Nas abordagens, os caminhoneiros também têm a oportunidade de ouvir e levar a mensagem de Deus. Imagina se todos os caminhoneiros parassem. E nós estamos aqui porque eles são guerreiros, estamos mostrando para eles a importância que cada um tem e por isso estamos dedicando esses dias, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, para poder dar esse maior suporte a todos os caminhoneiros que vêm de norte a sul do país aqui no estado do Maranhão. A previsão é que o auxílio aos caminhoneiros em todo o Brasil se estenda até meados de abril, mas já está sendo estudada a prorrogação das ações. Este agente da Polícia Rodoviária Federal chegou recentemente do Rio de Janeiro. Estava de férias na cidade, onde a situação é bem mais grave que em São Luís. Uma preocupação muito grande, as ruas estão vazias e aqui nós ainda estamos meio que 50% achando que não vai chegar, né? E realmente é um fator muito preocupante e a gente precisa se isolar nesse momento. É um período, vai passar, mas a importância é cuidar dos seus familiares. É verdade. Daqui a pouco, o novo decreto prorroga a suspensão de aulas da rede estadual e particular até o final de abril. E ainda, prazo de filiação para candidaturas em 2020 termina amanhã. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, e o governo do Maranhão atualizou agora há pouco os números sobre o novo coronavírus no estado e algumas medidas que serão mantidas com o avanço da Covid-19. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Durante a coletiva transmitida pelas redes sociais, o governador Flávio Dino anunciou a edição de um novo decreto, estabelecendo o fechamento do comércio e a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas de ensino por mais dias. Empresários que descumprirem a determinação poderão sofrer sanções administrativas e criminais. Nós estamos mantendo a suspensão das atividades até o dia 12 de abril. Ou seja, até o próximo domingo de Páscoa.
mantendo a suspensão das aulas e também do transporte interestadual por ônibus e similares, visando proteger o Maranhão até o dia 26 de abril. De acordo com o governador Flávio Dino, mais de 95% dos casos confirmados da Covid-19 no estado se concentram na capital São Luís. O governador ainda comentou sobre o quantitativo de respiradores no Maranhão, equipamentos essenciais para pacientes que apresentarem sintomas graves da doença, como, por exemplo, dificuldade para respirar. Flávio Dino disse que, no momento, existem respiradores disponíveis, mas que ainda não há como precisar qual será a demanda nos próximos dias. Mesmo com a disponibilidade de recursos, nós temos hoje dificuldade de receber, porque os Estados Unidos e outros países que têm maior poder econômico estão junto aos mercados que hoje ofertam, por exemplo, respiradores, fazendo um processo de bloqueio e de compras que estão praticamente levando à escassez dramática desses produtos no mercado para aquisição. E a Justiça Eleitoral decidiu manter os prazos para trocas de partidos e filiação de futuros novos candidatos para as eleições municipais. Algumas legendas chegaram a pedir mudanças nas datas por conta da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, são 3 os prazos para os partidos políticos e para quem deseja ser candidato nas eleições municipais deste ano. Hoje é o prazo que se encerra a janela partidária, ou seja, o último dia que os vereadores podem mudar de partido sem que percam seus mandatos. E amanhã é a última data para que o eleitor possua seu domicílio eleitoral na cidade em que pretende se candidatar, bem como é o último dia para que os eleitores se filiem ao partido político. Em contrapartida, os partidos políticos têm até a data de 15 de abril para encaminhar a relação de todos os eleitores que foram cadastrados no sistema do TSE, que é o sistema Filia. Todos foram mantidos pela Justiça Eleitoral, que negou o pedido dos partidos para que o processo fosse prorrogado. O advogado especialista em direito eleitoral explica que para que a mudança ocorresse, era preciso uma alteração na Constituição. Para alterar os prazos de filiação partidária e domicílio eleitoral, seria necessário mudar a Constituição, uma alteração legislativa, e o TSE entendeu, e o Congresso Nacional entendeu que não era motivo, nesse momento, de se realizar essa alteração legislativa. O assessor-chefe da Corregedoria Eleitoral no Maranhão explica que as informações necessárias foram disponibilizadas pela internet e o processo para novos candidatos segue normalmente até amanhã. Até às 23h59 você poderá encaminhar esses documentos pelo e-mail para que seja analisado e feito um agendamento e assim você ter o seu domicílio transferido após a análise do juiz. Para garantir a participação, é preciso enviar documento de identificação, cópia do título de eleitor, comprovante de residência com no mínimo 3 meses e comprovante de quitação com o serviço militar. Para este representante de partido político, a manutenção dos prazos, mesmo com a crise provocada pelo novo coronavírus, não ofereceu prejuízos. A média de inscritos, por exemplo, permaneceu a mesma de anos anteriores. Ele preenche na casa dele a ficha de filiação e ela é lançada no sistema Filia Web. A data, como diz, para quem tem mandato, a janela partidária se encerra hoje, e para quem não tem mandato, ela se encerra amanhã. Para aquela pessoa que quer concorrer às eleições, se encerra amanhã, sendo que a lista você pode modificar, porque o batimento final é até a segunda quinzena do mês de abril. E você sabe, a orientação dos órgãos de saúde no mundo inteiro é para que as pessoas permaneçam em casa. Mas, infelizmente, a gente encerra a edição de hoje do Jornal da Difusora com essa imagem. A Avenida Litorânea, aqui em São Luís, um cartão postal da cidade com um grande fluxo de pessoas, uma grande movimentação nessa noite de sexta-feira. Então, fique em casa, cuide da sua vida e da sua família também. Bom fim de semana e até a próxima.